Vamos lá! Começamos o capítulo com One Piece sendo capa da Jump com aqueles que socam antes de questionar qualquer coisa. Luffy, Garp e Kobe estão em uma capa socando tudo pela frente com algo meio inusitado ao ver realmente uma capa da Jump com esses três juntos. A situação se aperta ao lembrarmos que muito caos ainda está rolando na história atualmente e nem o ciclo de Hashinosu foi resolvido. Na capa da página colorida, nós temos então os Mugiwaras brincando em várias poças d'água, logo depois de uma grande chuva. Oda faz questão de lembrar que sem chuva não existe arco-íris. É interessante que a frase que o Oda usa, no rain, no rainbow, não veio em japonês, mas sim em inglês, fazendo uma referência à frase no pain, no gain. Na capa temos como destaque um sapo, um gato, um arco-íris e um guarda-chuva. Então vamos para os Goroaces. Sapo nos leva ao capítulo 506. Capítulo esse que Luffy descobre que Ray e Roger eram companheiros e a chegada de Borsalino em Sabaody. Teremos então a chegada de Kizaru em breve em Egghead. Sapo também nos leva ao capítulo 580, quando Luffy consegue escapar e a guerra de Marineford termina. Será o prenúncio para a grande guerra que teremos em Egghead. Gato nos leva ao capítulo 25, capítulo esse que revela que Kuro quer matar Kaya. Kuro é a principal figura de gatos em One Piece, e sabemos que gatos têm ali uma forte conexão com o Imu-sama na história. Agora vamos para os dois símbolos mais importantes dessa capa. Vamos primeiro falar sobre o guarda-chuva. O guarda-chuva é o principal instrumento para se proteger da chuva. Lembre-se que quem controla o clima em One Piece são os deuses. O Goroace de guarda-chuva dá ali no capítulo 53 mais uma vez. O capítulo em que Sanji revela seu verdadeiro poder e que Krieg revela que Luffy não pode lutar no mar. Nós tivemos referência sobre isso no capítulo 1081 com Origami, no capítulo 1085 com Mar e agora no 1086 com guarda-chuva. Oda tá apontando para algum lugar em relação à água e os lunários. E a gente volta aqui com mais uma pista no final aqui desse vídeo sobre os guarda-chuvas. E a principal característica dessa capa, se Mu controla a água e o Luffy é o próprio sol, sem chuva não tem como formar o arco-íris. O arco-íris é o símbolo de One Piece para uma nova aliança. O Goroace de arco-íris nos leva ao capítulo 22. Gaimon aparece e diz para Luffy comprar o mundo com One Piece. Assim como a chuva veio em Gênesis e Deus prometeu nunca mais acabar com a terra com a água, formando uma aliança com Noé através do arco-íris. Assim como Jesus morreu e pagou o preço, formando uma aliança através do seu sangue, o tesouro do One Piece é a mesma coisa. É o preço que Luffy pagará como uma nova aliança de libertação para o jugo pesado que Imu-sama põe ao mundo. Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1086 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, já destrinchamos bastante sobre essa capa. Vamos direto ali ao capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos também. E se inscreva lá no meu canal de Reacts, o Reacts do Geek Brasil. A gente tá falando lá sobre as análises semanais do anime de One Piece e também de outros animes da temporada. Então, o link tá na descrição, vai lá e se inscreva. Vamos para o capítulo e ainda estamos em Mary Josie, dizendo que as cortinas se fecharam no Reverie antes que a notícia do assassinato do Rei Cobra fosse espalhada pelos quatro cantos. Vemos Igaran com cartaz de Vivi perguntando se alguém havia visto a princesa, enquanto Shaka e Pel percorrem Mary Josie atrás de informações sobre o que havia acontecido com o Rei Cobra. Dessa forma, vários clandestinos se misturaram com as tripulações reais para conseguir escapar da ilha. Vemos então Wapol e Vivi, e o rei questiona de quem era aquele navio que eles haviam entrado, e a princesa responde que pertencia ao reino de Aegis. O Apple então diz para Morgans que estão dentro ali de um navio do reino de Aegis, e o jornalista informa que acabaram de sair da base deles. Morgans diz que estarão sobrevoando o local e vão fingir que estão procurando algum tipo de furo para a reportagem.
assim que eles os avistarem, para correrem ali na direção deles e tomarem cuidado para não serem pegos. O Apple diz que deve uma a Morgus, mas o jornalista diz que é ele que carrega a grande notícia sobre o destino de um rei e que mal pode esperar para conversar com o personagem. Vivi então questiona o Apple sobre o que acabou vendo no local e o mesmo responde para ela o deixar em paz e que precisa voltar para o seu navio. Ela informa que não pode, a princesa se tornou inimiga da CP0 e que eles estão atrás dela agora e que a CP só vai parar quando tiver as mãos em seu pescoço. Vivi diz que quer o Dendemushi de Apple para falar com seu pai. E o rei diz que a princesa não pode fazer isso, que ela pode pedir o que quiser, mas que não pode fazer isso. Então, a Mugiwara questiona o que tem de errado com o Apple. Vemos os cartazes espalhados de Vivi em Mary Jose com o irmão do Sabo se apaixonando por ela e Sabo sendo procurado também. Dentro do navio do reino de Tajini, vemos que Bonnie está escondida nele e está com fome para variar. E no navio de Lulucia temos também o Sabo por lá. O revolucionário diz que se puder ir até Lulucia, sabe que pode descobrir algo. Sabo se lembra das palavras do Rei Cobra, dizendo a ele que conta com o revolucionário para dizer ao Luffy que os Nefertari são Di. É dito que não demorou muito para que a morte do Rei Cobra fosse espalhada e que o desaparecimento de Vivi também pelos 4 cantos ali do mundo de One Piece. Uma reunião começa no castelo de Pangeia com alguém questionando sobre o homem na qual chama-se por Sabo e que carrega um destino difícil. Saturno diz que Sabo está cercado por aqueles que portam a letra D, então o seu destino será sempre algo cruel. Então o mesmo diz que esperava que Egghead fosse ficar para depois, mas terão que lidar com isso o mais rápido possível. Imu-sama então liga para eles e o mais novo atende, pronto para falar com o ser que comanda tudo. Dentro da Sala das Flores, Imu diz que a hora havia chegado para testar a invenção do Vegapunk chamada de Mother Flame. Os Goroseis então percebem que ainda não tinham testado o poder desse experimento porque não tiveram nenhuma oportunidade para isso. Eles comentam que dependendo da situação e da eficácia do teste, as rebeliões vindas ali de Egghead podem cessar. E um dos Goroseis responde que é melhor que a arma seja testada em um terreno do que em alto mar. Mas Imu interrompe dizendo que o teste será feito no reino de Lulucia. O Gorosei bigodudo tenta intervir pelo local informando que muitas pessoas vão morrer, mas Imu diz que pouco importa. O outro bigodudo com cabelo grande apenas diz que dessa forma o mundo deve seguir a vontade do seu criador. E o mais novo questiona por que o reino de Lulucia. O lugar escolhido é apenas porque é o local mais próximo, então eles dizem que seja como Imu quiser. E finalmente, depois de mais de 800 capítulos, todos os Goroseis têm seus nomes apresentados no mangá, enquanto uma tensão entre eles rola. Saturno então diz que fará os preparativos necessários e diz para que Imu-sama espere humildemente com paciência, enquanto os preparativos acontecem. Ele é colocado como Deus Guerreiro da Ciência. O bigodudo de cabelo comprido é apresentado como Santo Marcos Mars, o Deus Guerreiro Ambiental, e diz que os cidadãos de Lulucia começaram a mostrar uma faísca de rebelião recentemente. O bigodão careca é apresentado como Topman Valkyrie, sendo o deus guerreiro da justiça, dizendo que farão de Lulucia um exemplo. O espadachim é apresentado para nós como deus guerreiro das finanças, e seu nome é Ethan Baron V no Juro, e que ele não vê a hora de poder usar a Mother Flame livremente. Tá muito na cara que esse no Juro aí pode vir de um ano. Então, o mais novo é apresentado como Shepard Jupiter, como o deus guerreiro da agricultura, e ele informa que com a arma em mãos poderão resolver os conflitos do mundo rapidamente. Agora, olha só que coisa interessante, né? Nessa parte do capítulo, a gente começa a observar que a página colorida do capítulo 1086, nós podemos ver que o Oda coloca vários pontinhos no título de One Piece, né? Na logo ali de One Piece, né? Vemos várias bolinhas nesse ponto de vista. Assim que o Imu-sama diz que Mother Flame é uma invenção do Vegapunk, revela também que o chão do salão ali na qual os Goroseis estão em Pangeia
também tem bolinhas. Mas é aí que vem a parte mais interessante. A camiseta do Vegapunk também é de bolinhas e o biquíni, quando o Vegapunk é apresentado pela primeira vez, né, o biquíni ali da Nami, que a personagem está usando, quando o Vegapunk é apresentado pela primeira vez, também tem bolinhas. Depois vocês falam que eu sou maluco, mas o Oda que é o louco. Não são bolinhas à toa, são planetas. Cada um dos Goroseis tem referência aos planetas, o que marca que o objetivo do Vegapunk inicialmente, possivelmente, é claro, era chegar ao posto de um dos Goroseis, mas que talvez a criação da Mother Flame tenha lhe feito desistir da ideia. Vegapunk deve ter percebido que se tornasse um Gorosei, teria que fazer coisas iguais ou tão piores que a Mother Flame, né? Não faz sentido um personagem que criou uma pólvora que se transforma em flor para se tornar ali, para criar realmente uma arma de destruição em massa. Então, alguma coisa aconteceu e quando o Vegapunk percebeu o que ele estava fazendo, já era tarde demais. Outro ponto maravilhoso dessa parte, só 2 Goroseis têm santo no nome. Os que realmente mostram que os demais não possuem aí esse título. E que basicamente são os mais velhos ali do grupo. O que será que aconteceu com os outros? Imu assim pede mais um favor para os Goroseis, dizendo que precisam recapturar Vivi. E eles apenas respondem como quiser. Vamos para a nova base da marinha, aos pés ali de Mary Josie, e vemos que depois da dispensa dos Shichibukais, o mundo virou de ponta cabeça. Tanto o reino Aegis quanto também o reino Tajini tiveram rebeliões, reinos esses que estavam carregando Vivi e Bonnie. E somando a isso, a marinha estava atarefada demais, e assim colocaram os serafins na ativa, e vemos os mini Doffy, Moria e Crocodile. O flashback termina com Sabo informando que no segundo que eles atracaram ali no porto de Lulusia, o povo prendeu o rei e a princesa e que eles estiveram esperando esse momento para conseguir fazer isso. Sabo diz que assim que perceberam que o revolucionário estava no navio, todos o receberam de braços abertos e foi na ilha que ele descobriu que colocaram a morte do Rei Cobra na conta dele. Sabo não queria essa fama, mas assim que percebeu que isso havia acendido a chama no coração rebelde deles pela morte de um rei, ele não conseguiu dizer mais nada. O irmão do Luffy diz que Beth e os demais ficaram entusiasmados pra caramba com a revolução, que assim o Sabo os trouxe junto consigo. Sabo diz que não tinha um Dendemushi criptografado para ligar, então ele encaminhou sua chamada para a ilha enquanto zarpavam. O revolucionário diz que fazendo isso, tinha certeza que o governo iria interceptar a chamada, mas naquele momento já não estava mais em Lulusia. Ivan então questiona se a aniquilação de Lulusia realmente houve durante a chamada e Sabo responde que sim. Todos do navio tinham família na ilha e ficaram horrorizados com a explosão do local. Dragon diz que é inacreditável que fizeram isso no mundo e Sabo diz a ele que uma massa negra apareceu em cima deles na ilha, deixando tudo escuro, o que faz o pai do Luffy questionar essa informação. Sabo então informa que aquilo não pode ter sido obra de um desastre natural ou coisa viva, e diz que algo preto estava voando em cima das nuvens. Ivan então chama a atenção para o nome de Imu, que há 800 anos havia um Imu que participou da grande guerra do século perdido, entre os 20 soberanos, e que seu sobrenome e que também pertencia à casa Nerona. Ivan revela que o livro que estava lendo por todo esse capítulo se chama de Gênesis e que se existe uma habilidade que deixa alguém viver para sempre, falando do poder da Opi no Mi, isso quer dizer que esse poder já foi usado antes. Dessa forma, realmente existe alguém lá fora que está vivendo para sempre, como se nunca tivesse envelhecido. Sabo fica chocado com a fofoca, questionando se Ivan acha que os dois Imus são o mesmo. Ivan diz que essa é a única explicação de como dragões celestiais, fazendo referência aos Goroseis, seres que se consideram como deuses, poderiam se prostrar a alguém. O que se encaixa perfeitamente com a descrição da história de capa que fiz na semana passada. Imu como mar e as tartarugas como Kami, sendo os Tenryubitos, sendo os próprios deuses.
Ivan pensa na descrição da arma que Sabo lhe deu e diz que o único capaz de criar uma arma dessas para o governo é Vegapunk. E Dragon diz que é impossível que o cabeçudo tenha criado ali algo dessa forma intencional. Ivan questiona se eles podem assumir que seja uma arma ancestral e Dragon responde que por mais que Robin tenha dito a eles que realmente elas existem, por que o governo demoraria tanto para usá-las? Bom, agora que temos os detalhes de que a Mother Flame não é uma arma ancestral e que talvez seja feita ali pelo Vegapunk, não, talvez não, né? Que seja realmente feita ali pelo Vegapunk, essa definição, talvez como uma cópia ali de uma arma ancestral, isso pode explicar o que o Bege encontrou lá no capítulo 594 do mangá. Pode-se ver realmente ali que os canos, ou os canhões, melhor dizer assim, que os canhões são evidenciados. A gente não consegue contar 16, mas dá para contar pelo menos ali de 9 a 10 canhões ali, né? Parece meio que tipo umas patinhas, mas basicamente são canhões e aquilo ali. Cara, se sai um raio daquele tamanho, ó, a gente pode perceber até mesmo ali pelo navio do Bege, se sai um raio daquele tamanho, meu amigo, acaba com uma ilha inteira. Acaba com uma ilha inteira. Isso também é interessante notar que nesse mesmo capítulo o Urogi chega na ilha Raidin e nessa ilha temos 16 raios subindo dela no exato momento em que o Supernova aparece. Será que essa arma utilizada ali, criada pelo Vegapunk, utiliza a ilha Raidin para se carregar? Essa ilha foi situada lá no capítulo 597 também, sobre o treinamento ali da Nami, ou coisa do tipo, né? Sobre a forma de como ela estava aprendendo em relação à bateria, né? Em todas essas conexões. Então, esse ponto e essa ilha, ela não é à toa. E o mais bizarro, como eu falei para vocês sobre os guarda-chuvas, é a idosa que surge ali no final do capítulo 594. E ela pergunta ali para o Urogi, né, sobre se eles queriam guarda-chuvas. O que conecta realmente o guarda-chuva da capa, né, da página colorida desse capítulo com o capítulo 594. Essa coisa bizarra que sugou ali o Bege, que nós não sabemos o que é, e esse guarda-chuva na qual o Urogi teve acesso. Voltamos assim para Mereojosi e temos a informação que um dragão celestial acabou de ser condenado à morte e que essa informação nunca chegará ao mundo exterior. Os dragões celestiais começam a reclamar que estão ficando sem comida e que não possuem mais pão. Aquele que condenou o dragão celestial era o antigo rei da nação de God Valley e ele serve como comandante supremo dos cavaleiros sagrados. Seu nome é Sant Garlin Figarland. O homem condenado à morte por Garlin é Sant Dokishot Mihosgard, o protetor dos homens peixes no Reverie, assim como Yasuen Mihosgard se sacrificou para que os homens peixes pudessem ver o amanhecer no mundo que ele não veria mais. O parente de Uta diz que aqueles que protegem a escória são menores que a própria escória que protege. Caraca, essa realmente é uma lição. É um aprendizado de como introduzir um personagem na qual você deve odiar desde a primeira vez que aparece. O Oda tem um talento para fazer isso, né? Cara, quando o Santo Charles aparece, né? O Santo Charles ali aparece e o Luffy dá aquele socão, né? A gente já fica empolgadaço com aquilo ali e tudo mais. E agora a gente observa esse personagem surgindo, agora a gente já não vê a hora do Luffy ou alguém ali dar um socão na cara dele. E aí fica a grande questão, né? Será realmente que é o pai do Shanks? Será que finalmente tivemos a revelação da família do Shanks? Os Fingerlands, né? Essa ideia de que o Oda havia apresentado em One Piece Red nunca teve a confirmação se era da família ou não, ou coisa do tipo. Se o Shanks for mesmo ali da família real, faz sentido ele estar escondido dentro de um baú de tesouro, né? Já que seria ali uma possibilidade de que ninguém iria atirar ou destruir um baú de tesouro, apenas levaria consigo e deixaria o garoto vivo. Dessa forma, a tripulação do Roger havia conseguido lhe encontrar. Então, nós temos ali Shanks como nobre mundial
herdeiro de God Valley? Sobe a mensagem do editor dizendo que esse é o homem que pode até mesmo julgar dragões celestiais. E assim o capítulo termina com a infeliz notícia que o One Piece terá uma pausa de 5 semanas por causa de uma operação que o Oda fará em sua visão. Boa recuperação, Oda Sensei.